Pois bem, meus amigos, resolvi após quase um ano sentar, pesquisar, estudar e fazer um vídeo resposta para o nosso amigo do canal Ateu Informa. Isso mesmo, um vídeo que já desde o ano passado aí tem causado certo transtornos para alguns que não conseguiram até o momento trazer aí uma resposta concisa, uma resposta mais ou menos plausível sobre todos os argumentos apresentados por ele, tá ok? Então vamos lá. Bom, eu não quero aqui ser injusto ou desonesto a ponto de dizer que todas as informações que ele trazem não têm nenhum sentido, que são inverdades, ou seja, que nenhuma informação que ele traz ali é realmente digna de crédito, não é isso. Por isso eu pautei apenas alguns pontos que merecem ser ressaltados, tá ok? E a pretensão aqui não é refutar todos os argumentos dele, porque como eu disse, há pontos ali que são dignos de serem analisados com maior atenção e, é claro, não são mentiras, realmente são fatos ali, comprovados inclusive por alguns livros, por alguns artigos, fotos, enfim, ele traz ali uma bagagem bastante interessante e apresenta isso a todos nós, tá ok? Mas a resposta que eu tento trazer aqui é uma resposta dentro do cunho também científico, daquilo que a arqueologia pode nos mostrar e contrabalançar ali alguns pontos levantados por ele. Logo então, eu quero deixar aqui bem claro que eu não vou entrar em pormenores. E antes, quero avisar que eu não pertenço a nenhuma denominação cristã, não sou inclusive adventista do sétimo dia, não sou nada religioso, não sou. Eu acredito em Deus, apenas isso. E claro, acredito também que o politeísmo não deu origem ao monoteísmo. Muito pelo contrário, o monoteísmo sim veio primeiro e depois o politeísmo surgiu depois, muito depois. E para isso eu vou usar aqui alguns amiguinhos, tá ok? Então vamos lá. Agora, com relação ao dilúvio universal, eu também não acredito que houve um dilúvio que inundou a Terra inteira, tá? Mas o mais interessante é que no próprio livro usado por ele, lá aquele livro bastante usado por ele, que é esse aqui, ó, dos Sumérios a Babel, traz uma informação bastante interessante sobre o próprio dilúvio, que eu vou ler para vocês. Diz assim: para quem gosta de geologia, há certas evidências sobre o dilúvio. Sondagens feitas por Sir Leonard Bullen em 1929 na região mostraram que existe em profundidade uma vasta extensão de lama com cerca de 3 metros de espessura, que porém está acima do nível do mar. É muito interessante isso, apesar de ter 3 metros de profundidade aí, de lama, de argila no caso, está acima do nível do mar, tá? E dos dois rios ultrapassando esse extrato, recomeçaram a aparecer restos de antigas residências, aspas, antediluvianas. Com isso, pode excluir que o mar ou os rios tenham sido responsáveis pelo depósito de sedimentos. Parece mais atribuí-lo a algum dilúvio desastroso. Ou seja, o autor aqui ele não consegue ou ele não tem informações para dizer o que houve realmente. Mas que houve um grande cataclisma ali, houve. E abaixo desse limo todo, há resíduos, depósitos, sedimentos de povos anteriores, que pode até mesmo ser datado de 4000 antes de Cristo, tá? Então aí vem logo à frente aquela
né, aquela leitura que ele fez da Epopeia de Gilgamesh. Tá aqui, ele leu toda lá, vocês podem ver no vídeo dele. E mais, eu quero mostrar também aqui um outro livro, datado de 1962, que é O Mundo Bíblico, de seleções de Reader's Digest. Esse aqui é um livro bem antigo, é uma compilação de vários estudiosos, judeus, católicos, protestantes. O livro está até sumindo já. É um livro bastante interessante, que inclusive ele fala também sobre, ele traz uma informação sobre o dilúvio, bem interessante, como esse daqui, ó. Inclusive essa foto aqui do lamaçal. Como vocês devem saber, o século XIX trouxe aí uma explosão fantástica de informações e de pessoas instigadas a obter conhecimento e também passar, porque eles vinham aí de uma era obscura, né? Alguns grupos religiosos, eles estagnavam as pessoas e limitavam as pessoas a obter conhecimento. Aí surgiu então, ali no século XIX, Charles Darwin com sua teoria da evolução. Muitos pegaram carona nesse meio tempo aí. Por exemplo, um camarada chamado Edward B. Taylor, ele trouxe a ideia principal de como tudo isso começou, ou seja, o homem se tornou religioso. Isso levou ele a escrever um livro chamado Culturas Primitivas, Pesquisas sobre o Desenvolvimento da Mitologia, Filosofia, Religião, Artes e Costumes. Então o que acontece? Vou ler aqui um trechinho do livro O Fator Melquisedeque. Tá? Foi um livro publicado pelo antropólogo conhecido como Don Richardson. E ele traz essas informações aqui. Eu vou ler aqui um trecho do livro que eu selecionei para vocês sobre as ideias do Taylor. Ele propôs uma teoria embasada na ideia de que a alma humana deve ter sido o embrião natural do pensamento, a partir do qual se desenvolveram todos os demais conceitos religiosos. Os selvagens da antiguidade, sugeriu Taylor, imaginavam que possuíam uma alma, ao mesmo tempo que se perguntavam a respeito de dois grupos de problemas biológicos: sono, êxtase e doença, morte, de um lado, e sonhos e visões de outro. A ideia da existência da alma foi reforçada quando os selvagens notaram seu reflexo na água ou perceberam suas próprias sombras como aparentes extensões de suas pessoas. Sonhando, eles se viam em lugares que depois de acordados desconheciam, pelo menos em seus corpos. Uma vez que os primitivos se acostumaram a pensar em si mesmos como seres que têm almas, continuou Taylor, tornou-se patente para eles que outras entidades, animais, árvores, rios, montanhas, o firmamento e até mesmo as forças da natureza poderiam ter sido semelhantemente dotadas. Foi assim que o espiritismo, Taylor o chamou de animismo, veio a nascer, a primeira religião. Então ele prossegue. Séculos mais tarde, ele afirmou: apareceu um novo fenômeno em certas sociedades humanas, a estratificação das classes. As aristocracias humanas, reinando sobre os camponeses, sugeriam aristocracias de deuses, governando as massas de almas e espíritos. Assim, no modelo de Taylor, o politeísmo emergiu do espiritismo, apenas onde o fenômeno social da estratificação de classes o instigou. Mais tarde ainda, algumas aristocracias humanas experimentaram uma nova metamorfose. Um aristocrata teve a sorte de ser exaltado acima de seus semelhantes como monarca. Mais uma vez, mentes teologicamente avançadas
projetaram este último desenvolvimento social sobre a sua ideia do mundo sobrenatural. Resultado: um membro do panteão local de deuses começou a elevar-se acima das outras divindades como um deus supremo. Informação: desse modo, segundo Taylor, o monoteísmo evoluiu gradualmente a partir do politeísmo, que é a defesa articulada aí pelo nosso amigo do canal Ateu Informa, igualzinho ao que o Taylor propôs lá nos idos do final do século XIX, tá ok? Mas somente nas regiões em que o fenômeno social da monarquia o sugeriu. Então essa é a ideia básica de Taylor. Ele infere aí que tudo é uma questão de evolução. A partir dos que os povos primeiros começaram a ser ali, a ter a ideia de que havia uma alma, tanto em seres humanos como nos animais e até na natureza, então eles começaram a atribuir essas almas e de certa forma começou ali a evolução da sociedade, com aristocracia. Então eles começaram a deificar a pessoa e começou aquele panteão, a ideia do panteão de deuses, e sucessivamente desse panteão começaram alguns grupos a destacar alguns deuses e tomar para si a liberdade de adorar apenas eles. Então aí também nós vemos o sentido do que ele diz de monolatria em relação à religião de Israel. Então ele diz ali no vídeo que havia vários deuses, vários povos tinham seus deuses, o povo de Israel tinha o seu Deus particular. No entanto, para o povo de Israel, o Deus digno de adoração e o único Deus verdadeiro, apesar dos outros ao redor existirem e serem falsos, era o Deus de Israel. Então eles não negavam os outros deuses, mas só aceitavam o Deus Yahová, ou o tetragrama sagrado Yod Rev Vav Rev. Ele faz essa inferência. Mas o livro ele traz algumas outras informações bastante interessantes. Inclusive esse Taylor aqui que formulou toda essa ideia, ele teve total absorção entre os acadêmicos. Os acadêmicos falam: pô, o cara matou a pau, é isso aí, pronto, não tem mais o que questionar. Realmente a ideia dele faz bastante sentido. Vamos aí abraçar essa ideia, né? E a tendência então é que o homem criou os próprios deuses, as próprias entidades a serem adoradas, e com o passar do tempo o próprio homem vai se excluindo desse sentido de adorar ou da necessidade de adorar algum Deus, e logo não precisamos mais de Deus. E muito interessante que nesse meio tempo a teologia de Darwin também vinha crescendo paralelamente. Ressalto aqui, não quero questionar a TSE, a teoria sintética da evolução. Esse não é a proposta do vídeo, mas é que Taylor ele seguiu os mesmos passos da ideia de uma evolução também no sentido religioso. Tá ok? Bom, acho que vocês entenderam. Continuando, teve um camarada que era aí adepto dessa ideia de Taylor, um tal de Lang. Inclusive ele escreveu vários livros. Vou ver se deixo tudo na descrição, todas as pessoas que eu citar, vou procurar deixar na descrição depois. Inclusive ele é autor de vários livros também. No entanto, surgiu mais à frente um outro homem, um sacerdote católico, antropólogo também, que via aí algumas questões que faltavam se encaixar em algumas coisas que ele conhecia de religiões de grupos mais distantes, que segundo ele tinham a ideia de um Deus do céu, não de vários deuses, mas a ideia de um único Deus, ou seja, um sentido monoteísta quanto a essa questão. William Smith
é um sacerdote austríaco católico, professor da Universidade de Viena e editor da revista científica Anthropos, altamente erudita. Por exemplo, em sua obra Origin and Growth of Religion, Smith escreveu: a teoria de Taylor, com o peso esmagador da evidência apresentada, conforme eu li, sua série regular e contínua de estágios de desenvolvimento e seu estilo conciso e imparcial de sua explanação não deram lugar para argumentos contrários. Durante as 3 décadas seguintes, ela permaneceu como a teoria clássica. Mas esse Smith aqui, ele continuou estudando, começou a estudar tal, e nesse meio tempo, o Taylor, ele tinha um cara que era como se fosse um discípulo dele, o tal de Andrew Lang. Então o que acontece? O Lang, ele recebeu uma informação de um missionário que dizia a ele que tinha ouvido a existência de povos muito antigos que professavam a ideia de um Deus monoteísta. O Smith, em um dos seus livros, informa assim: ele julgou que o missionário, o Lang, no caso, cometeram um erro, mas quanto mais aprofundava seus estudos, mais exemplos descobrira desse tipo de acontecimento e chegou finalmente à conclusão de que o princípio fundamental de Taylor, do seu grande mestre, não tinha condições de manter-se. O próprio discípulo dele, hein? Ele expressou publicamente essa convicção em 1898, no seu livro The Making of Religion, a formação da religião. Além disso, Lang mostrou-se infatigável em sua busca de novas informações a serem publicadas, erros e mal-entendidos a serem esclarecidos e ataques a serem repelidos. Então o Lang, ele começou uma busca desenfreada por informações, porque ele viu que a informação que ele teve desse missionário tinha procedência. Então ele começou a captar mais informações, até que ele chegou aí a um outro antropólogo que tinha bastante conhecimento acerca de povos primitivos. Esse camarada é conhecido como A.W. Howitt, e ele tinha essas informações relativas ao ser supremo das tribos do sudeste da Austrália, e nas informações dadas também por uma senhora chamada Langlois Parker sobre outras tribos australianas. Ele também usou fatos extraídos de povos bosquimanos, hotentotes, zulus e arro da África Ocidental e da Terra do Fogo, principalmente dos índios norte-americanos. Muito antes de Lang, que é o discípulo lá do Taylor, esse que está tentando refutá-lo de qualquer jeito, chamar a atenção pública para a pesquisa de Howitt, o próprio Taylor que formulou essa hipótese aqui. Ele lê os artigos dele. Logo após sua publicação em 1884. Qual a reação dele? Smith relata: seu único recurso foi duvidar da origem nativa desses deuses, referindo-se a eles como europeus, e especificamente como produtos de influência missionária. Ou seja, o Taylor, ele duvidou, ele falou: não pode ser. Isso daí foram os missionários lá que foram lá e catequizaram os aborígenes e dissimularam a ideia de um Deus monoteísta, porque isso não existe, isso não tem fundamento, tá? Taylor deu uma resposta oficial 6 anos mais tarde em um artigo sob o título Os Limites da Religião Selvagem. Mas Howitt, o que professou lá, o grande conhecedor que o Lang já havia pesquisado,
que ainda não compreenderam que a sua pesquisa estava destruindo, inclusive, a teoria do Taylor, a quem ele admirava. O cara admirava o Taylor. O Taylor, ele foi uma pessoa reconhecidamente, né, um grande erudito para todos os acadêmicos da antropologia naquele período. Então ele era uma pessoa que tinha o seu crédito. E que mais tarde criticou Lang, que era o discípulo do Taylor, por usar sua pesquisa para atacar a teoria de Taylor. Já havia indicado a este não existir uma saída desse tipo. Outros eruditos provaram igualmente que a influência dos missionários não poderia explicar o mesmo fenômeno que já se evidenciava em muitas outras partes do mundo, além da Austrália. Foi o começo do fim da teoria de Taylor. Ou seja, foi o começo do fim da teoria do Taylor. Esta mesma teoria levantada pelo dono do canal Ateu Informa. Ele trouxe, na verdade, uma teoria já existente, como eu disse, formulada pelo Edward B. Taylor, que a princípio, no século XIX, ali, foi muito bem aceita por vários acadêmicos, tá? E que por fim foi sendo gradativamente eliminado pelos mesmos acadêmicos e por outros que vieram depois. Smith, o sacerdote, continua. Perto do final, Taylor e Fraser não podiam de forma alguma ser induzidos a falar, apesar dos desafios diretos de Lang a eles. Em última análise, foi o próprio William Smith, que era o sacerdote austríaco antropólogo, que deu origem a várias revistas sérias da antropologia, tá? Vou deixar na descrição para vocês depois, que se lançou num dos projetos de pesquisa mais extensos já empreendidos por um único indivíduo, por estar impressionado com a falta de crédito concedida a Lang. Smith começou a documentar e compilar evidências a favor do monoteísmo nativo, as quais começavam a fluir como uma verdadeira inundação de todas as partes do mundo. Em 1912, ano da morte de Lang, que era o discípulo do Taylor, Smith publicou sua obra monumental em alemão, que eu não vou ler, não sei ler alemão, que a tradução é a seguinte: A origem do conceito de Deus. Mais informações continuaram a chegar, e ele publicou um outro volume, e mais outros, até que em 1955 já acumulara mais de 4.000 páginas de evidências, perfazendo um total de 12 grandes volumes. Todo o capítulo 13 do livro de Smith, A Origem e Desenvolvimento da Religião, é dedicado a citações de diversos antropólogos, mostrando que a aceitação de sua pesquisa era praticamente universal. A maré havia mudado. Todavia, nota, todavia, porém, reticências, antes de sua queda, a teoria de Taylor inspirara certos estudiosos a aplicarem suas ideias em outros setores. Poderia pensar que, ao desmentir a teoria mãe, o que Smith fez, os conceitos derivados dela perderiam também terreno nos demais campos, mas não foi isso que aconteceu. Alguns dos conceitos gerados pela teoria de Taylor passaram a ter vida própria, por assim dizer, e conseguiram separar-se de sua mãe. Então, quando ela foi repelida, eles permaneceram e persistiram. Pessoal teimoso, né? Pessoal para negar.
é porque tem aí implicações, meus amigos. Ou melhor, se você aceitar um monoteísmo primeiro, meus amigos, aí vai dar pano para manga. Então as pessoas, geralmente os naturalistas, eles tendem a negar isso, mesmo havendo evidências, coisas que eles se apegam, né? Coisas que eu me apego, eu sou um cético, eu me apego a evidências. Então, mesmo havendo evidências, por outro lado, eu vou pegar essas evidências para mim. Mas tem pessoas que, mesmo havendo evidências, naturalistas, que mesmo havendo essas evidências, eles negam. Porque aí vai contra alguns fundamentos, se é que vocês me entendem, tá ok? Então, quando ela foi repelida, a teoria de Taylor, eles permaneceram e persistiram, sem qualquer justificativa até hoje. Por isso que essas teorias aí, elas ainda são aceitas e aparecem, porque as pessoas, elas são ofuscadas de conhecer o outro lado da moeda, ou melhor, o lado verdadeiro da moeda, porque se você for notar, essa teoria do Taylor, ela foi abandonada pelos acadêmicos, mas uma meia dúzia aí de naturalistas, eles perseveraram e continuam com ela até hoje. Mais uma vez somos devedores a William Smith por destacar uma dessas insidiosas ligações, ou seja, a ligação entre a teoria de Taylor e a teologia liberal, meus amigos. Isso mesmo, a teologia liberal é adepta da teoria de Taylor. São adeptos, inclusive um camarada conhecido como William Wellhausen, autor da hipótese documental, da hipótese documentária. A hipótese documentária nega todos os fatores considerados históricos, apesar da arqueologia comprovar a historicidade do Antigo Testamento. Não estou falando dos conceitos extra-históricos. Os conceitos extra-históricos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que eu falo de extra-histórico. Sansão. Sansão é provado pela arqueologia? Não, não é provado. Embora haja aí um tablete que encontraram com uma efígie de um homem matando um leão à mão, né, na mão mesmo, um efígie, um semita, no caso, que alguns atribuem à figura de Sansão, mas Sansão não pode ser provado cientificamente, porque Sansão é uma pessoa que a Bíblia cita detentora de certas características que são completamente atípicas a nós. O cara era como se fosse um Hércules, um super-homem, matou 1000 soldados com uma queixada de jumento. Então extrapola ao que nós podemos dizer real, né? Então aí é uma questão de fé. Para você acreditar que Sansão realmente existiu como figura real, você tem que ter fé, tá? Então aí sim, a arqueologia não pode provar isso, a ciência não pode provar isso, mas a arqueologia pode provar que existiu sim um período que a Bíblia chama de período dos juízes, onde houve ali um tempo anti-monárquico, anterior à monarquia, anterior aos reis de Israel. Então a arqueologia pode provar. No entanto, a hipótese documental, ele pula os tempos de fatos considerados históricos narrados na Bíblia e fala que não atribui escritos, por exemplo, a Moisés, não fala que a invasão feita pelos semitas ali, liderada por Josué, foi da forma que a Bíblia descreve, não teve guerra, foi uma invasão possivelmente pacífica, e aí vai, é uma história muito longa, mas tudo indica que Taylor foi um grande influenciador, a Julius Wellhausen e outros da área da crítica textual, da teologia liberal, tá? Por exemplo, o Wellhausen, ele destacou-se ao desenvolver uma famosa teoria, essa que eu já falei, cuja base estava em afirmar que vestígios do politeísmo devem ter precedido o surgimento do monoteísmo bíblico, como exigido pela teoria de Taylor, e podem ser ainda encontrados no Antigo Testamento.
Ele declarou que os sacerdotes monoteístas mais tarde tentaram expurgar do Pentateuco afirmações anteriores consistentes com o politeísmo, mas se esqueceram de algumas. A escola da alta crítica resultante não só enfraqueceu a fé de milhares de cristãos e arruinou a vitalidade de centenas de milhares de igrejas em todo o mundo, mas também impediu que um grande número de incrédulos levasse a Bíblia a sério. E aí, blá blá blá, o autor aqui ele já entra numa parte mais devocional, né? Já mostra realmente que ele é um cristão. Esse não é o método. Eu quero mais ficar com as partes aqui científicas. O autor lá do vlog Ateu Informe, inclusive ele cita ali trechos da Bíblia que mostra Asherah, né? Que inclusive ele mostra uma efígie que foi encontrado com desenho de um deus Jeová, juntamente com Asherah, sendo consorte da outra. Isso é mentira dele? Não, é verdade. Realmente houve ali períodos em que a nação de Israel se volta a outros deuses dos povos pagãos e, é claro, mescla, faz um sincretismo religioso. Isso a Bíblia deixa claro. A Bíblia ela deixa claro isso. Isso é evidente. No entanto, a Bíblia sempre mostra o que acontece com esse desvio da fé ao Deus de Israel. Ou seja, a nação sempre é penitenciada. A Bíblia mostra claramente que houve vários desvios. Os povos começaram a adorar vários deuses. Tem também um fato muito interessante no livro de Reis, que mostra o período do rei Ezequias, onde foi ali, onde mostra sacerdotes adorando a serpente de bronze que Moisés ele ergueu no deserto para que o povo não morresse. Enfim, a serpente começou a ser idolatrada. E ela recebeu o nome de Neustã, inclusive. Ezequias prometeu ao ali fazer uma limpeza religiosa. E ele viu as pessoas adorando aquela serpente ali e detonou, quebrou toda a serpente. Então ele sempre houve períodos em que o povo ele se desviava e dava atenção a outros deuses. Isso por quê? Por razões de envolvimento com as nações adjacentes. Enfim, razões políticas que acabaram por fazer esse sincretismo. A Bíblia é clara quanto a isso, a Bíblia não mente. E o Pedrinho, o autor do canal Ateu Informe, ele mostra isso. Isso também é evidente, não é uma mentira. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E essa é a resposta que eu trouxe aí para você do canal Ateu Informe. Nada pessoal, tudo no campo das ideias e até a próxima.